Vamos abrir a palavra no Salmo de número 116. Pai, tua palavra ela é a verdade eternamente. E nós queremos ouvi-la. Então pedimos a ti, para o Senhor nos dar ouvidos para te ouvir. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. O Salmo ele começa assim, irmãos. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de tomar qualquer porção de textos como esse e ler separado. Então, ainda que o Senhor colocou no meu coração da gente tratar de um assunto que está aqui em 2 versículos, eu fiz a leitura de todo esse salmo, porque eu penso que é um salmo muito valioso, né? Onde nós encontramos, podemos dizer assim, o produto do Evangelho. Nós temos uma tendência humana de olhar para o Evangelho apenas como algo para nós. Então nós olhamos para o Deus que cura, nós olhamos para o Deus que livra da morte, nós olhamos para o Deus que liberta, nós olhamos para o Deus que perdoa, nós olhamos para o Deus que salva, nós olhamos para o Deus que socorre, e nós temos essa tendência de sempre olhar para o plano da salvação focado na nossa necessidade. E quando nós fazemos isso, né, ainda que na infância é normal, todos nós vamos a fazer isso. Mas se nós só fizermos isso, nós perderemos de vista qual é o propósito do Evangelho, né? Porque se o nosso pensamento tiver assim, ó, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, para que eu, pecador, não fosse para o inferno, sabe? O nosso ponto de vista não está focado em Deus, está focado em nós mesmos. E talvez essa seja a grande dificuldade de ensino no meio da cristandade dos nossos dias. Porque tudo que tem se oferecido para a cristandade nesses dias, sabe, é um Deus que faz do homem o centro de todas as coisas. E isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, e nós precisamos, com graça e com a ajuda do Senhor, combater esse tipo de pensamento no nosso coração.
para que haja essa inversão, da gente poder compreender que Deus é Deus. E que o objetivo de todas as coisas, inclusive da nossa criação, é a vontade dele e não a nossa. É o plano dele e não o nosso. É os ajustes dele e não o nosso. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre o produto do Evangelho. Claro que antes da gente tratar do assunto do produto do Evangelho, né, eu vou falar um pouco sobre o assunto da salvação, que eu penso que é importante, né, nós falarmos um pouco sobre o assunto da salvação, focado na vontade de Deus, e não apenas na nossa necessidade, né? Então esse salmo, ele começa falando assim, ó, amo ao Senhor. Tem um versículo, por favor, abram lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios 16, versículo 22. Esse versículo ele termina com Maranata. Só que é muito difícil a gente ouvir algum irmão citar esse versículo em qualquer reunião. Porque nós vivemos realmente esse tempo onde o Evangelho é centrado no homem. E esse versículo ele fala de um dos propósitos do Evangelho. Então ele conclui a sua epístola mais ou menos assim, ó. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Maranata. Ó, que diferença de prisma, né? Maldito seja quem não ama o Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso que ele está dizendo agora no texto. Ou seja, por quê? Porque toda essa obra que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo tinha como objetivo capturar o nosso coração para Ele. Tem como objetivo capturar nossas afeições para Ele. Tem o objetivo de capturar o nosso amor para Ele. Então a resposta do salmista é mais ou menos essa, ó. Porque o Senhor me arrancou daquela desgraça de vida que eu vivia. Porque o Senhor me tirou da morte. Porque o Senhor me livrou da queda. Porque o Senhor firmou os meus passos. Porque o Senhor me ensinou a andar. Porque o Senhor me deu perdão. Porque o Senhor me deu nova vida. Agora eu o amo. Agora eu o amo. Então é isso, sabe? Ele começa assim, ó. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E é tão importante isso, irmãos, que mesmo no meio desse falso evangelho, sabe, a gente seja despertado para essa realidade de que o amor de Deus é derramado em nosso coração, não é para nos encher de sentimentos egoístas. O amor de Deus é derramado em nosso coração para que a gente possa amá-lo sobre todas as coisas, acima de tudo, acima de todos, ter a Jesus como o amado da nossa alma, como nosso amado, o nosso amor. Por quê? Né? João vai dizer assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E não tem coisa mais dolorida no relacionamento humano, né? Não tem nada mais dolorido no relacionamento humano do que você amar uma pessoa, fazer tudo por ela e ela te responder com uma banana assim, ó. Acho que não tem nada mais dolorido do que isso, né? Ou você responder esse amor com uma traição, ou você responder esse amor com desprezo, né? Ou você responder esse amor focado em você mesmo, né? Porque normalmente o objetivo da manifestação do amor é a conquista. Então, quando você é amado, você tem que responder o amor. Como? Em amor. Então esse salmo, ele vai nos dizer isso, sobre esse amor do salmista pelo seu Messias. Esse amor do salmista pelo seu Senhor. Então é isso que faz desse salmo, esse salmo tão maravilhoso, né? E aí quando a gente chega no versículo 11, ele termina, né, o assunto no versículo 11, e no versículo 12 ele vai dizer assim: que darei eu ao Senhor. Sabe o que é isso? É a resposta de amor. Ou seja, quando você é conquistado, e isso acontece nos nossos relacionamentos mais singelos, uma vez que você é conquistado, você já começa a se preocupar em como você pode agradar aquela pessoa que te conquistou. Não é assim? Quando você é muito bem cuidado,
tratado, qual que é o sentimento que surge no seu coração? O que eu posso fazer? Como eu posso recompensar? Nos tempos antigos, lá na Idade Média, a humanidade não tinha muitos conceitos que nós temos hoje. Principalmente não tinha tantos conceitos de vida, de humanismo. Não havia muito esses conceitos que nós temos hoje sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a eternidade. Não tinha esses conceitos. Então, o que acontecia, por exemplo, quando alguém estava aí numa guerra? Você estava numa guerra, ou você era assaltado, por exemplo. Você era assaltado por um bando de ladrões, né? E aparecia alguém ali e socorresse você, tá? Não deixasse você ser morto, guardasse você, a tua família, destruísse aquele inimigo, botasse para correr e deixasse você vivo. Você sabe que isso acontecia muito, né? E quando essas coisas aconteciam, aquela pessoa que foi salva, aquela pessoa que teve a vida poupada, aquela pessoa que alguém agiu com misericórdia para com ela, tá? Em 100% das situações, elas não deixavam o seu herói partir sozinho. Elas ofereciam as suas vidas para viver por ele, para viver para protegê-lo, para viver em gratidão daquela pessoa, porque se aquela pessoa me poupou a vida, agora eu vou dar a minha vida em favor dela. Então, não sei se vocês se lembram, mas o salmista Davi, né, na história dele, nós vimos isso, que quando ele começou aquela caminhada lá sendo perseguido por Saul, né, ele começou a agregar a ele todo mundo que era problemático lá. E ele fez o quê? Ele protegeu aquelas pessoas, ele cuidou delas, né, ele deu valor a elas, e foram aquelas pessoas que depois se tornou o grande exército do rei Davi. E qual que era a diferença do exército de Davi para os outros exércitos? Que aqueles soldados, antes de se tornarem guerreiros, eles foram capturados por amor. Eles estavam prontos a pular na frente de qualquer lança para proteger o seu amado rei Davi. Então, sabe, é mais ou menos isso que a gente precisa aprender como filhos de Deus. Aprender isso, que o Senhor nos salvou com uma salvação poderosa, e Ele não pediu, Ele não exigiu nada em troca, mas há no coração de Deus um anseio com a obra que Ele fez por nós. E é um anseio que, se Ele pede em troca, não é, porque amor não se pede, amor se dá. Gratidão não se exige, gratidão é produto de caráter grato. Então, se você tem um caráter grato, você age com gratidão, né? A partir do momento que você começa a exigir essas coisas, não é mais, né? Já pensou, você chegar na tua esposa e falar assim, ó, você precisa me amar, você precisa ser paciente comigo, você precisa ser carinhosa comigo, você precisa ser cuidadosa comigo, você precisa dizer essas palavras, essas palavras, essas palavras. O que adianta isso? Né? Não adianta nada. Então, o texto ele vai nos dizer isso, tá? O salmista fala assim, ó, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que nós podemos dar ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito? Então, no nosso coração, né, já surge aquele monte de respostas, né? Mas o salmista tem uma resposta aqui, que eu penso que tudo começa por aqui. Então, ele vai dizer assim no versículo 13, beberei o cálice da salvação. Começa por aí. Beberei o cálice da salvação. Você entende o significado disso? Então eu vou dizer uma coisa para você, muito diferente do que os termos que a gente ouve por aí. Porque a gente ouve um evangelho que é como se Deus estivesse perdendo o diabo, estivesse perdendo para o mundo, estivesse perdendo para o mamonismo, sabe? E agora ele vem como aquele coitadinho com um pratinho na mão, pedindo para você dar uma moedinha para ele, pedindo para você aceitar ele, pedindo para você confessar que ele é o teu salvador, sabe? Porque se você não fizer isso, ele vai perder muito. Porque você é uma pessoa tão grande, tão capaz, tão boa, tão especial, né? E você vai continuar essa carreira com esse mundo todo aí, e Jesus está lá, coitadinho, sozinho, chamando você para aceitar Ele.
Sabe, irmãos, isso não é evangelho. Definitivamente, esse não é evangelho. O evangelho de Deus, ele tem uma cruz horrenda. O plano de salvação, ele foi estabelecido num ato cruel. O nosso herói, vamos usar essa palavra, ainda que ela é muito pequena para descrever o nosso Senhor, o nosso herói, ele tomou o lugar que era nosso de condenação eterna ao ser pregado numa cruz e levantado da terra. E está escrito assim, olha, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Sabe, o Senhor, Ele nos leva ao Calvário. O que nós temos, o cálice da salvação, é um homem sendo esmagado numa cruz por todos os homens. É esse evangelho que nós temos que beber. Sabe por quê? Beber o cálice da salvação significa receber o sangue de Cristo como o sangue de um cordeiro para a purificação dos nossos pecados. Receber o cálice da salvação é receber a morte de Cristo como a nossa morte para o pecado. Sabe, beber o cálice da salvação é receber o Cristo crucificado como o fim da nossa vida de pecado. Sabe, ou seja, beber o cálice da salvação significa terminar uma velha história para que Deus comece outra. O evangelho de Jesus Cristo é esse, tá? Os benefícios que nós temos em Cristo, tá? Da ressurreição, do perdão eterno, da regeneração, da redenção, está tudo para quem passou pela cruz, está tudo na ressurreição. Sabe, existe uma vida espiritual disponível a todos aqueles que perderam a sua velha vida numa cruz, numa horrenda cruz. Sabe, não é essa cruz moderna que existe aí não, é uma cruz de morte, é uma cruz que põe fim ao velho homem, que põe fim ao velho mundo, que põe fim à velha história, que põe fim ao velho ego, para que o Espírito de Cristo, possa nos dar um novo começo. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que esse é o evangelho, esse é o cálice da salvação. Esse é o cálice da salvação. E o Senhor não vai pegar ninguém a laço e enfiar isso goela abaixo de ninguém. Ele nos convida a fazer, sabe o quê? Tomarei o cálice da salvação. Sabe o que significa isso? Receberei para mim essa cruz. Receberei para mim esse sangue. Receberei para mim essa morte. Oi? Oi? Sim. Mas nós temos que colocar para dentro tudo isso. Sim. Não, porque ele estava olhando para frente, né? Mas nós temos que colocar para dentro. Tudo que o Senhor proveu para nós na cruz tem que fazer parte da nossa vida. Sabe qual que é a nossa luta, irmãos? É que essa cruz moderna, sutilmente, tem conquistado nosso coração. Ela vem através da música, ela vem através da internet, ela vem através desses pregadores de prosperidade, que você é o alvo, você é o centro, você tem que ser abençoado, você tem que ser cuidado. Não, você não precisa se entregar desse jeito, você não precisa ser radical dessa forma. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que está nos evangelhos. Eu não vou falar não, eu vou ler. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 26, versículos 7 e 8. Versículos 6, 7 e 8. Está escrito assim, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, olha só aqui o que eu vou dizer, e os seus discípulos
vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Deixa eu pegar um outro texto. Aqui, Lucas 24. Lucas 24, 1. Lucas 24, 1. O texto começa no 23. Lucas 23, partindo do versículo 55. Diz assim, ó: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Essas mulheres, elas tinham o mesmo propósito da Maria. O mesmo propósito. Elas tinham o propósito de ungir o corpo do Senhor com aqueles perfumes, com aquelas especiarias, com aqueles ungüentos. Era o mesmo propósito. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que era tarde demais para fazer aquilo. Elas perderam a oportunidade. Agora, quando Maria teve essa oportunidade, ela foi um escândalo até para os discípulos do Senhor. Até para os discípulos. Os discípulos falaram assim: que desperdício. Onde já se viu despejar um perfume caro desse na cabeça dele? Ou seja, para aqueles homens naquela hora, os pobres era mais importante do que o rei. Você vê como que vira as coisas rapidinho? A gente perde o centro. Porque o nosso Senhor, em vida, Ele estava aqui servindo por amor, socorrendo o necessitado, socorrendo o cego, socorrendo o aleijado, socorrendo os pobres. Sim, o nosso Senhor, Ele estava ensinando os seus discípulos, que era muito mais importante ser um pobre do Senhor do que ser um rico do mundo, um rico do diabo, um rico da morte, O Senhor estava ensinando isso para eles. Mas a grande riqueza, o grande foco, o grande alvo, não era ser pobre, era honrar o Senhor, era servir o Senhor, era viver para a glória do Senhor. Mas naquele momento, quando aquela mulher tem aquela visão, que aquilo que ela tinha de mais precioso, seria mais precioso ainda sobre o Senhor, e ela vai e despeja aquela fortuna sobre a cabeça do seu Senhor, ela está honrando-o, ela está adorando-o, ela está dedicando tudo a Ele. O que os discípulos falaram? Onde já se viu uma coisa dessa? Ô louco, que isso? Esse dinheiro podia ser muito melhor aproveitado. Então o Senhor falou para eles assim,
vocês não sabem o que estão falando. Essa mulher fez em minha memória. E em todo lugar onde o evangelho for pregado, isso deverá ser contado para a memória dela. Sabe por quê? Porque sem ensino, sem doutrina, sem fardo, sem obrigação, sem nada disso, essa mulher respondeu com o que ela tinha de melhor ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso é uma ação de amor, uma ação voluntária, uma ação de coração. E se não for assim, o Senhor não quer. Por isso que a gente não fica martelando para os irmãos, que os irmãos têm que aprender a honrar, têm que aprender a contribuir, têm que aprender a cooperar, têm que aprender a repartir. A gente não fica batendo nessas coisas, porque isso não pode ser assim, por obrigação, por peso, que calamidade. Não, nós temos que agir em amor. E olha só, aquelas irmãs, Maria Madalena, Maria Mãe de Cusa, Maria Mãe de Jesus, todas aquelas irmãs tinham no coração o mesmo desejo de poder, sabe, embalsamar o corpo do Senhor com aqueles perfumes, deixar ele todo cheiroso. Só que quando elas foram fazer isso, tarde demais. E sabe que acontece a mesma coisa com a gente? Nós temos oportunidades e oportunidades de honrar o Senhor, de responder ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de receber do Senhor, sabe? Essa salvação plena que nos liberta totalmente, e a gente fica com o pé atrás. Ele fala assim, ó, esse negócio do perdão dos pecados eu aceito, porque eu não estou nem conseguindo dormir com as acusações que estão aqui dentro de mim, mas eu entregar minha vida a Jesus? Não, quem manda na minha vida sou eu, né? Infelizmente, irmãos, nós temos isso no meio da cristandade, sabe? Assim, ó, receber o perdão dos pecados, aleluia, eu quero o perdão dos pecados, mas eu, onde já se viu, eu amo o mundo, como que eu posso deixar para trás o mundo para se tornar um servo de Cristo? Não, eu tenho meus esquemas lá, eu tenho meu nome lá, eu tenho minha representação lá, eu tenho meu peso lá, não quero essa morte do evangelho, eu quero só a vida do evangelho, mas não quero a morte. Vou falar para você, não tem vida no evangelho sem morte, não tem alegria no evangelho sem cruz, não tem bênção do evangelho sem perda, não tem. Tem sepultura, o evangelho tem uma sepultura, sabe? Quando fala que nós somos batizados na morte dele, tá? O batismo simboliza exatamente isso. Acabou. Agora eu sou de Deus. Agora eu vou andar com o Senhor em uma nova vida, em um novo plano, em um novo projeto, um novo e vivo caminho. É isso. Então, meus amados, o produto do evangelho é esse coração de quem bebe o cálice da salvação. Esse é o item 1. Tomarei o cálice da salvação. Sabe que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro? Todos nós sabemos, e o mundo também. Que na cruz de Jesus, o nosso velho homem foi crucificado. A maior parte dos cristãos sabe, e nós também. Que na morte da cruz do Senhor, o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Isso aí é pregado domingo após domingo, não é verdade? Mas qual que é a pergunta? Como eu tenho respondido isso? Já coloquei meu nome lá? Já recebi isso? Já recebi de coração o fim da velha vida, o fim do velho mundo, o fim do velho eu? É porque o apóstolo Paulo, ele disse assim lá em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, de coração, você já pode dizer isso? Amém? Pode dizer assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais para mim mesmo, agora eu vivo para aquele que morreu por mim, ressuscitou por mim. Isso significa tomarei o cálice da salvação. Ninguém deve ser batizado sem antes ter bebido o cálice da salvação. Ninguém deve
dizer eu sou cristão, sem antes ter decidido por Jesus, tá? Decidido por Jesus significa assim, ó, eu tenho o mundo, eu tenho a morte, eu tenho o pecado, eu tenho o diabo, eu tenho Jesus. Eu jogo tudo fora, eu fico com Jesus. Isso aí. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe, essa palavra também é muito mal interpretada por nós, porque invocar o nome do Senhor significa trazer Jesus para dentro, em todos os aspectos, sabe? Nós temos que aprender a fazer isso. Nós não podemos ter nenhuma área da nossa vida onde Jesus não seja o dono. Nenhuma área pode ficar fora. Invocar o nome do Senhor significa colocar Jesus em tudo. Essa ideia que nós temos uma vida cristã e uma vida secular, essa ideia está errada, tá? Nós temos uma vida cristã e uma vida cristã. E nós invocamos o nome do Senhor até mesmo para os nossos negócios. Sabe como que nós invocamos o nome do Senhor nos nossos negócios? Nós falamos assim, ó, Senhor, se isso aqui é teu, amém. Se não é, fora. Se isso aqui é tua vontade, amém. Se não é, vai ficar para trás. Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja Senhor lá no meu quarto escuro. Eu quero que o Senhor seja Senhor na minha fraqueza. Eu quero que o Senhor seja Senhor no meu caráter. Eu quero que o Senhor seja Senhor no meu temperamento. Eu quero que o Senhor seja Senhor nas minhas finanças. Eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida. Então, irmãos, isso significa invocar o nome do Senhor. Essa é uma das práticas de fé mais antigas que existe. Lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos encontrar o primeiro lá, Enos. E aí se começou a invocar o nome do Senhor. Como nós precisamos disso, irmãos? Oi? Sim, quando nós precisamos que o Senhor restaure em nosso coração essas realidades. Porque isso, irmão, é a primeira resposta de amor ao Senhor prática que nós damos. É assim que nós começamos a responder de maneira prática ao Senhor, né? E dessa forma, o Senhor e o seu amor, e a sua compaixão, e a sua graça, ela vai capturando o nosso coração, ela vai capturando o nosso ser, e ela vai nos enchendo dele mesmo. E assim, nós vamos respondendo ao Senhor. Como? Em amor, em amor. Sabe, irmãos, essa é uma conquista diária, progressiva, que ela precisa ir aumentando em nós, ao ponto de nós podermos hoje olharmos para o corpo de Cristo, olharmos para a igreja e dizer assim, ó, eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, porque eu amo o meu Senhor. A gente olha para a igreja hoje tão dividida, tão rachada, com tantos problemas. Qual que é a base dessa divisão? Sabe qual que é a base dessa divisão? É o nosso coração focado em nós mesmos, né? Que nós vemos o pecado do irmão e nós esquecemos que ele é um dedo nosso. Então nós falamos assim, ó, corta o dedo, né? Joga fora, porque nós não vemos como o Senhor vê. Então, irmãos, como que nós precisamos ser conquistados pelo Evangelho? Esse Evangelho, ele tem que invadir as áreas mais escuras da nossa vida. Ele tem que tratar, sabe, eu falo assim, a gente não tem noção quão grande inimigo do Evangelho é o nosso ego, tá? Esse adversário amoitado dentro de cada um de nós, cheio, sabe, cheio de preconceito, cheio de egoísmo, cheio de amor próprio. Quão terrível é o nosso ego! Nós precisamos de uma cruz, irmãos. Essa cruz de Cristo, essa cruz salvadora, essa tão grande salvação, ela tem que inundar o nosso ser, e ela tem que ir lá e atingir em cheio esse inimigo de Deus, chamado ego. Isso tem que acontecer. Para quê? Para que haja um louvor perfeito, não apenas nas nossas bocas, mas nas nossas vidas. Jesus disse assim, sabe? Quando vocês se amarem, o mundo saberá. Olha a medida do Senhor. Se o Senhor tivesse falado assim, ó, quando vocês colocarem meu nome nos aviões, nos ônibus, nos carros, nos muros, nas fachadas, quando vocês entregarem folheto para todo canto do mundo, então saberão quem eu sou. Não seria muito mais fácil? Seria muito mais fácil. Isso aí já teria sido alcançado há muito tempo. Nós teríamos na internet, nós teríamos na televisão, nós teríamos em tudo quanto é canto, né?
Nós pagaríamos para isso, né? Para ter inserções e inserções e inserções de textos bíblicos, mensagens do Evangelho, ensinamento. Mas o Senhor nos deu uma demanda um pouco mais difícil. O Senhor falou assim, ó, quando vocês se amarem, então o mundo saberá que eu sou. Oh, irmãos, que o Senhor ganhe o nosso coração nessa medida de amor, que nós precisamos ser dilatados de amor. Só a cruz tem esse amor. Só a cruz, não existe outro lugar. Sabe, existe um desenho aí no mundo como símbolo do amor, que ele não é verdadeiro. O verdadeiro amor, ele é manifestado por nós no Calvário, quando aquele Filho de Deus foi abandonado naquela cruz, por nossa causa, quando os nossos pecados foram colocados entre Deus e o seu Filho, o amor foi manifestado, porque o nosso Senhor resistiu até o fim. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, que era contra nós, lá no Calvário, para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Ele bebeu sozinho o amargo cálice da ira. Ele padeceu tudo aquilo que nos reservava o inferno de fogo. O nosso Senhor experimentou naquela cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos beber esse cálice de salvação tão pleno. Sabe, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, ó, como escaparíamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por que tão grande? Porque é uma salvação completa. Uma salvação completa. O Senhor nos salva dos pecados, o Senhor nos salva do pecado, o Senhor nos salva do mundo, o Senhor nos salva do diabo, o Senhor nos salva do ego. Bendito seja o nome do Senhor. E por causa dessa salvação, se você experimentar ela, você vai ter coração para amar o Senhor. Você vai poder dizer igual o salmista: amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Sim, sim, Senhor. Como nosso irmão Valdir disse, servo de amor. É isso que nós queremos ser, Senhor. E nessa manhã, o Senhor nos reuniu aqui com esse propósito de nos ensinar um pouco mais sobre a importância de não perdermos a oportunidade. Não perdemos a oportunidade de responder ao Senhor as suas demandas. Porque quando nós respondemos a Ti, nós falamos, eu te amo, Senhor. Quando nós obedecemos a Ti, nós falamos, eu te amo, Senhor. Quando nós dizemos não para nós mesmos, nós falamos, eu te amo, Senhor. Quando nós perdoamos os nossos irmãos, nós dizemos, eu te amo, Senhor. Quando nós tomamos a cruz, nós dizemos, te amo, Senhor. E nós queremos fazer isso agora, Senhor. Nós não queremos ser como aquelas mulheres que foram ao sepulcro tarde demais, porque elas tinham o desejo, mas elas perderam a oportunidade, porque elas queriam fazer depois que havia passado a oportunidade. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e naquele dia não vai ter mais oportunidade. Aquele dia vai ser tarde demais, mas hoje o Senhor nos tem dado a oportunidade de beber o cálice da salvação, de invocar o nome do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de responder o Senhor em adoração, de nos entregar ao Senhor completamente. Hoje nós temos a oportunidade de deixar que o Teu Espírito coloque um fim nessa velha vida do eu, e que o Senhor possa, pela ressurreição de Cristo, trazer para nós um novo e vivo caminho. É esse o nosso desejo, Senhor. Por misericórdia, continua ministrando essas verdades ao nosso coração e nos leva para o centro da sua vontade, nas coisas pequenas e também nas coisas maiores. Nos capacita, Senhor, a por amor ao Senhor, abrirmos mão da velha vida, abrirmos mão do velho mundo, abrirmos mão do velho eu, para que o Senhor seja tudo em todos. Essa é a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém.